Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Essa TV combativa, revolucionária, a serviço da luta dos trabalhadores. Resumo do Dia hoje destaca os 10% mais ricos têm 75% da riqueza mundial. E nós vamos falar também daquela pequena fatia que cabe à população pobre. Bom, nós vamos tratar aqui das últimas pesquisas que apontam Bolsonaro com 55%, gente, mas é de rejeição. 55% de rejeição e Lula chegando quase aos 50%, 49%, de fato. E os jornais hoje tomam cuidado para não falar isso, mas vamos fazer a conta e vamos mostrar que o Lula, por esses números apresentados pela direita, divulgados aí pela Rede Globo, nessa situação atual estaria eleito no primeiro turno, se a eleição fosse hoje, obviamente, e se isso correspondesse à realidade. Bom, e destaque também a presença marcante do Partido da Causa Operária nas redes sociais e com destaque aí nas rádios, né? Hoje a companheira Natália Pimenta esteve no Pânico, no programa da Jovem Pan, e também o companheiro Rui gravou agora à noite, com uma audiência, ambos com uma audiência muito alta, muito elevada, um podcast lá do Pânico. Então, nós vamos falar disso daqui, da importância, né, da esquerda revolucionária ocupando um espaço para apresentar as suas posições sem abdicar em momento nenhum de defendê-las, né, exatamente como elas correspondem, né, à defesa dos interesses dos trabalhadores. Bom, na nossa pauta tem mais. Nós vamos falar também das enchentes que seguem no Rio. Tem o golpe de fim de ano, o golpe do Dória, que o Dória dá golpe o ano inteiro, né? E o Caio até comemorou, ele que é professor da rede estadual, que vai estar conosco aqui no programa, e vai passar a ganhar R$5.000, os professores de São Paulo, mas o Dória errou a data, isso era para ser anunciado só no dia 1º de abril, né? E foi anunciado hoje, né? Nós vamos mostrar qual é o golpe, porque tudo do Dória é falso, né? O Dória é tão verdadeiro, como nota de R$3, né? Tudo que ele faz é falso, e hoje ele anunciou aí que vai aumentar o salário dos professores em 73%. Nem deu tempo de comemorar. Eu separei aqui para comemorar água, né? Porque não é verdade, né? Nós vamos mostrar aí qual é o golpe, o que está por detrás dessa perfídia, mais essa perfídia do governador do PSDB. Na nossa pauta também nós destacamos, no dia de hoje, que o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, presta atenção, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, vai ser o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Manja? Quer dizer, chegaram a um acordo com o Bolsonaro, os militares, né? Agora não vão precisar mais desconfiar de nada das urnas eletrônicas, porque vai ser um general que vai controlar, né, que vai comandar a direção geral do Tribunal Superior Eleitoral no período eleitoral. Será que isso tem cheiro de golpe? Né? Então, nós vamos discutir esse problema aqui. Tem mais destaques na nossa pauta. Vamos falar do PSOL, defendendo aí uma federação com o PCdoB e a Rede, o significado dessa política. Destaques internacionais. No Chile, né, o candidato da esquerda é o candidato da concertação. Sabe aquele período que teve de entendimento entre os pinochetistas e um setor da oposição burguesa, uma espécie de Arena e MDB? Aquele pessoal que assumiu o governo logo depois do Pinochet, com o aval do Pinochet, está apoiando a candidatura do Guilherme Boulos chileno, do Boric. Então, nós vamos falar desse tema. Vamos destacar também, na nossa pauta de hoje, né, os dados, como eu disse aí, Lula e Dilma pedindo aí a libertação de Assange, né, em carta aos líderes da esquerda. Bom, para comentar essas e outras notícias nesse programa de hoje, que promete, comigo aqui o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos para mais esse debate, né?
E destacando essa notícia que o companheiro Antônio Carlos aí falou do Dória, né? O Pinóquio. Mentira. É isso aí. Bom, vamos lá para a pauta, então. Não sem antes saudar aí o público que nos acompanha e que cresce rapidamente nesse começo de programa, e pedindo a vocês que nos ajudem, divulguem, esparramem o link da Causa Operária TV, né, nos grupos de WhatsApp, do Facebook, do Telegram, no Twitter, etc. e tal. Chame todo mundo para assistir, né, o Jornal da Noite da Causa Operária TV e deixar de lado, dar nas costas para a imprensa capitalista, né, para que você perder tempo com gente que mente para você, né? Então fique com a gente, fique com a Causa Operária TV, a TV dos trabalhadores, a TV combativa revolucionária, e nós já chamamos também você a tornar-se membro aqui do nosso canal. Você pode escolher o plano, né, que melhor couber aí no seu bolso. Quanto mais, melhor, né? A gente precisa muito de recursos para sustentar aqui o funcionamento da luz, né, do funcionário, o local. Tudo isso, infelizmente, custa dinheiro, porque a gente não chegou ainda no socialismo, né, não liberou aí o acesso. Tem que pagar a internet, que é caro e que às vezes não funciona, né? Até a energia, né, que ontem nós destacamos aqui, o governo está doando, vai doar até 18 bilhões, e vai doar com o nosso dinheiro. Vai doar, né, o governo vai emprestar para as empresas, né, de energia elétrica. Só que quem vai pagar depois do empréstimo, Caio, sou eu, sou você, todos nós, né? É o companheiro Gabriel da produção, você que está nos assistindo em casa, vai vir na sua conta, onde faltou explicar esse detalhe. O governo vai fazer um empréstimo, porque as empresas de energia, coitadas, elas gastaram muito. É um negócio maravilhoso. Você privatiza um serviço no país e na hora que você precisa gastar para oferecer o produto, né, o governo vai lá e dá dinheiro e empresta para as empresas que eram estatais, agora são privadas, né, e empresta o dinheiro e a conta vem para a população, né? Aumenta a conta de luz agora, e para não aumentar muito para o Bolsonaro fazer demagogia e não aumentar mais ainda agora, né, porque eles estão dizendo que estão gastando mais ainda, mais e mais. O governo vai emprestar aí 18 bilhões para as empresas, e aí, mesmo assim, a gente ainda vive aí as voltas com hora a luz apagando ali, hora a luz apagando aqui. É a situação do país de retrocesso que a gente tem no país. Bom, um salve então rapidinho, né, para a gente passar a nossa pauta, para o Walter dos Santos, para a Maria Genoveva, para o nosso amigo Sou Eu, membro do canal, companheira Priscila, lá do Paraná também, a companheira Nilza Ramos, forte abraço, ela que esteve conosco domingo na Paulista, o Felipe Rosendo, o companheiro Alfeu, um salve aí para o Antônio Martínez, para o nosso camarada Carlos Santos, que acompanha sempre, participa aqui das nossas transmissões. Bom, em nome deles eu saúdo a todo mundo que está entrando, que vai entrar, né, que nos acompanha na reapresentação, né, e é sempre muita gente que nos assiste na madrugada, seja porque está em outro fuso horário, né, e aí vai assistir de manhã aqui no horário brasileiro, mas já na madrugada aqui no Brasil, mas já na manhã em outros países, por exemplo, na Europa, né? E também ao pessoal que compartilha, que coloca aí nas outras redes sociais. Bom, se você puder, vem para o nosso chat no YouTube, participe da conversa muito animada, com muita participação dos nossos amigos, gente que quer compreender os acontecimentos para lutar, para transformar, para mudar essa realidade. Um salve aí para o Yuri Gagarin, chegando também por aqui, mandando uma boa noite para mim e para o Caio e para todos vocês, é claro, que estão acompanhando, estão compartilhando conosco esse programa. Bom, então vamos lá para a nossa pauta. E vamos começar com um vídeo, né? Ontem a gente homenageou o Monarco, né? Presidente de honra da Portela, líder da velha guarda que é um movimento, né? A velha guarda, quando a gente fala, não é que é um bando de velhos, não, é um movimento cultural, né? Tanto que a partir da velha guarda, a mais famosa, que é a velha guarda da Portela, né? Com grandes personalidades, como liderada pelo Monarco, se criou aí velhas guardas em todas as escolas de samba, praticamente, do país. Você tem a velha guarda. Virou uma instituição das escolas de samba, como a ala das baianas, como a bateria, né?
um setor importante. O Monarca é a liderança desse movimento. Isso aí que, a trancos e barrancos, né, segue aí vivendo presente. Então, nós mostramos ontem, fizemos nossa homenagem aqui ao Monarca. Bom, hoje, nós vamos começar com outro tipo de música. É uma música de protesto. Né? É um vídeo muito curto, mas que ele é muito didático, muito esclarecedor, para a gente emendar com o segundo ponto da pauta que o Caio vai comentar, que é por que o pessoal não quer que o povo saia às ruas para festejar o Réveillon. Antes da gente mostrar o vídeo, eu queria comentar, eu abri aqui o jornal À Tarde da Bahia, agora há pouco, e tinha, logo que você abre assim a capa do jornal A Bahia, no site, vem anúncios. Réveillons em Salvador de R$100 a 4.000. Quer dizer, para todos os... Querendo dizer assim, que é para todo o preço. Né? Então, fica claro o seguinte, que não é um problema de que o pessoal não quer que o povo... que o problema do Réveillon não é evitar que o povo comemore. Né? Porque tem propaganda dos hotéis, obviamente. Né? Você pode comemorar. Ou no Rio de Janeiro acabaram liberando. Né? Mas nós vamos mostrar um vídeo que esclarece por que a direita está com medo danado de que haja festa de Réveillon, porque haja carnaval, e não tem nada a ver, só para a gente deixar de ser, tem muita gente iludida, não tem nada a ver com a Covid, obviamente, isso aí é só... Eu fiquei de pendurado com a brocha na mão. Anunciei, mas não vem. Então, vamos fazer. É o problema da internet. Vamos ter que fazer um esforço. Opa, tá, eu sinto luzes, sinto imagens. Né? Então, quando a produção tiver aí o espírito da produção baixar novamente, né, a internet nos permitir, vou pedir para colocar então o vídeo que mostra por que o pessoal está tão à direita, está tão invocada com o Réveillon e com o Carnaval. Vamos ver se está liberado aí. Vocês viram aí uma melodia que não é tão elaborada como o samba do Monarca. Né? O samba do Monarca é uma letra maravilhosa, é uma coisa inspiradora. Essa letra aí já é mais vulgar, né? É mais simples, mas ela é bem direta. Né? E aí teve aí um momento de abertura, tá? Isso aí foi postado nas redes sociais, um show da Daniela Mercury, abrindo o carnaval, e vocês viram no que deu. Né? Então, eu vou passar para o Caio para ele comentar. Será que tem alguma coisa, isso aí, e a preocupação da direita para não deixar o povo sair na rua, Caio? Exatamente, né? Um grande número de shows, né? Da Réveillon e outros eventos foram cancelados pela direita, justamente por conta dessa preocupação, né? De que o carnaval e o fim de ano, agora, se transformem aí num grande movimento por fora Bolsonaro, como é a tendência que ficou exposta aí no vídeo, como o companheiro Antônio Carlos comentou agora. Também no Rio de Janeiro, por exemplo, revelando essa preocupação, o governador, né, Eduardo Paes, ele cancelou todos os shows do Rio de Janeiro, de Réveillon, né, do Ano Novo de 2022. No entanto, ele anunciou que vai haver aí a queima de fogos, né, pelo menos em 9 pontos da cidade. No entanto, tem inclusive um setor da esquerda que ele coloca aí contra, né,
mesmo a queima de fogos, a qualquer tipo de comemoração do Carnaval, do Réveillon, perdão. Então, por exemplo, um presidente da CUT do Rio, Sandro César, diante do anúncio do Eduardo Paes, né, da queima de fogos que vai ocorrer no Réveillon na capital, no Rio de Janeiro, ele colocou isso daí como se fosse literalmente, né, colocar o lucro acima da vida, né, condenou a queima de fogos, porque isso daí seria uma insanidade e uma irresponsabilidade sanitária, porque a queima de fogos pode atrair aí a população, né, e gerar uma aglomeração. No entanto, evidentemente que é uma preocupação sem sentido, porque a população toda está na rua, está trabalhando, está no transporte, né, está em todos os lugares, né, tanto que as restrições elas praticamente acabaram. A direita, que não fez nada para conter a pandemia, já acabou com as restrições. Então, seria absurdo você simplesmente estabelecer restrição somente no Réveillon. A preocupação da direita é com isso que o companheiro Antônio Carlos mostrou aí, que essa mobilização, se você juntar povo, vai ser naturalmente uma manifestação por fora Bolsonaro e mais. Vai ser, em grande medida, uma manifestação por Lula presidente, né? Então, a direita ela condena as festas por esse motivo, e a esquerda não pode condenar as festas com esse argumento meio absurdo, porque finalmente as escolas estão aí, né? Tá todo mundo está trabalhando normalmente, então é preciso defender as festas populares e que elas se tornem efetivamente uma grande manifestação por fora Bolsonaro e Lula presidente. Ok, Caio. Eu queria dizer o seguinte, que eu gostaria de ver essas frases combativas, né, com aparência de esquerda que o pessoal pronuncia, ser usado, se é assim, em todas as situações. Por exemplo, eu gostaria de ver o companheiro, presidente da CUT do Rio de Janeiro, fazer piquete lá na Central do Brasil, onde passam todo dia mais de 100 mil pessoas se aglomerando, e falar: não, isso aqui é um absurdo, isso aqui é colocar o lucro acima da vida. Quantas vezes será que o companheiro fez isso? Eu queria ver esse pessoal que está condenando que o povo possa sair nas ruas no Réveillon e no Carnaval, fazer a mesma coisa no metrô da Sé. Ir lá e impedir a aglomeração, lutar contra a carnificina, que não é que agora está acontecendo. Aconteceu durante toda a pandemia. Nunca houve nenhuma medida efetiva de restrição, né, para garantir que não houvesse superlotação nos transportes e o povo não se contaminasse. Eu gostaria de ver sindicalistas que ficam com essa conversa fiada, de pijama em casa, jogando videogame, fazer piquete nos locais de trabalho dos Correios, onde os mais de 100 mil trabalhadores dos Correios trabalharam durante toda a pandemia. Cadê o piquete para dizer que isso aí é colocar o lucro acima da vida? Essa é uma conversa para boi dormir. Nós temos que tomar cuidado, né, com as frases de esquerda, né, mas que, na realidade, ocultam uma adaptação àquilo que defende a burguesia. O Eduardo Paes foi lá e se colocou contra, né? E aí a gente tem um companheiro sindicalista que deveria refletir melhor sobre a situação, olhar quais são os interesses que estão por trás, né? Porque acreditar no que fala o governo, isso aí é bancar o otário já há muito tempo, né? Vamos acreditar, por exemplo, que para aqueles que são cristãos, Pilatos chamou um recenseamento quando nasceu Jesus, né? E olha que causa bonita, contar o número de criancinhas que havia na região da Galiléia e tudo mais. Mas era para matar Jesus, né? Tem que olhar qual é o objetivo que está por detrás, né? Para quem quais são os objetivos que a burguesia tem quando propõe determinada coisa, né? Acreditar que a burguesia agora está preocupada que não haja carnaval, não haja Réveillon, pensando no povo, larga de ser trouxa, né? Tem que olhar quais são os interesses, os interesses muito poderosos que a direita está jogando nesse momento. Bom, mas vamos em frente na nossa pauta, porque por falar em golpe, em direita, aí vem ele, né? O super São João Dória da vacina, né? O homem que
Eu escutei agora há pouco a comentarista da Globo falar, né, que ele vai procurar se apresentar como o pai da vacina no Brasil, né? O homem, o salvador da pátria, né? O político que ganhou há poucos dias as prévias do PL, depois de se eleger, né, como Bolsodória, né, grudado, eu nem vou dizer onde que ele estava grudado no Bolsonaro, né, mas estava grudado no Bolsonaro. Ele ganhou as eleições, as prévias do PSDB, com 1,5% dos votos do filiado ao partido. E é mais ou menos a quantidade de votos que ele está até aparecendo na pesquisa. 1,5%, 2%. Quando a pesquisa é muito boa para ele, né, ele aparece com 3%. Né? E, bom, o Dória, em campanha eleitoral, né, ele que o cinismo não tem limite, ele já prometeu qualquer coisa, né, que fosse para garantir e tentar tapear a população. Apareceu hoje na imprensa divulgando que vai dar um aumento de até 73% para os professores. Olha que coisa linda! João Dória vai dar um aumento de 73% para os professores. E aí, em outros jornais, apareceu melhor ainda, que o piso do professor em São Paulo vai passar de R$ 2.800 para R$ 5.000. E aí o Caio, que é professor novo, recém-ingresso na rede, falou, nossa, vou passar a ganhar R$ 5.000 por mês. Né? E muita gente, lógico que o Caio não acredita, não caiu nessa conversa, mas ele brincou, até mandou uma mensagem, falou, nossa, veja que maravilha, a partir do ano que vem, graças ao Dória, nós vamos ganhar R$ 5.000 de piso salarial. Bom, obviamente que tudo isso daí não passa de um golpe, de um cinismo, né, de um cínico profissional, né, de um político tarimbado a tentar tapear a população, inimigo até a medula do ensino público e da educação, ele que mandou descer o sarrafo nos professores. No ano passado, esse ano, por exemplo, pela primeira vez os professores estão pagando previdência sobre o 13º salário, né? Que era coisa que não era descontado no 13º salário. Você já paga o ano todo, né? Não precisa pagar a 13ª vez. Né? Esse ano houve um aumento, passaram a cobrar dos aposentados, porque você paga a vida inteira para quando você se aposentar, você receber, por alguns anos, antes que você morra, receber, né, os dividendos da sua aposentadoria. Não. Graças a Dória, graças a Bolsonaro e toda essa corja da direita, né, não só os professores, mas também todos os servidores públicos, os trabalhadores, vão continuar pagando após a aposentadoria para a Previdência Social. Quem conseguir se aposentar, obviamente, porque eles aumentaram a idade mínima para a aposentadoria. Bom, agora, o golpe da vez, né, o golpe da vez do governo Dória é dizer que vai aumentar o salário em 73%. Ele mandou para a Assembleia Legislativa uma lei reajustando os salários imediatamente? Não. A chantagem é a seguinte: Dória, na realidade, está mandando para a Assembleia Legislativa um projeto que vai estabelecer as condições de avaliação dos professores, né, como foi recentemente promulgado aí na reforma administrativa através daquilo que era o PLC 16, agora já até esqueci o nome, 29, se eu não me engano, 26, PLC 26, aprovou uma legislação que vai permitir que o professor não tenha mais reajuste nenhum nunca, a não ser quando houver uma avaliação, né, e o professor conseguir provar, né, que ele foi bem avaliado pela diretora que o Dória colocou na escola, né, porque ele tá ampliando a rede de diretores que são escolhidos pelo dirigente de ensino, porque o cargo de diretor de escola, nas escolas normais, é um cargo de concurso. Né? Democraticamente, os trabalhadores da educação reivindicam a eleição direta dos diretores. Em São Paulo não tem nada disso. Né? É escolha dos dirigentes de ensino, hoje em mais de 2.000 escolas PEI, né, de tempo integral. Né? Então, o Dória está instituindo, na realidade, o apadrinhamento, né, o QI, quem indica. Né? E esses elementos aí, ligados à política direitista reacionária, em sua maioria, né, porque tem muito diretor que é gente ligada à educação, que defende os interesses da educação, mas, infelizmente, o Dória, o Pinóquio do Dória, está dizendo que tem aumento, mas não tem aumento nenhum. Professor, não conte com isso.
né? Não faça conta de que você vai pagar o seu reajuste, que você vai pagar o reajuste do seu... aquela dívida que você tem com o banco, não conte com 73% do Dória. Aquele aluguel que está atrasado, nem pense que o aumento do Dória vai dar para cobrir. Né? Aquele carro velho que você queria comprar, ou que você queria reformar, ou trocar por um mais novo, também não conte com 73% do Dória. É golpe. Golpe de Natal, né? É o Pinóquio Dória querendo engrupir você, enganar, te tapear, né? E por isso mesmo o único caminho é sair às ruas, é sair às lutas, é organizar a mobilização. O Dória quer que a categoria, né, e que com o apoio dos deputados, que haja uma mudança na lei permitindo esse tipo de avaliação, quer trocar, acabar de vez com a estabilidade do servidor público, quer trocar, né, essa possibilidade de avaliação para melhorar o salário, se tiver de acordo com a vontade dos gestores ligados ao governo, em troca da estabilidade, acabar com a estabilidade, estabelecer um processo de perseguição, né? É a escola com partido, né? Escola do partido do Dória, escola do partido da direita. É preciso rejeitar essa política, é preciso sair à luta pela reposição das perdas salariais. Já são 8 anos sem reajustes de salários, né? E para isso, inclusive, é preciso uma luta por uma nova direção para os sindicatos da categoria, né, para mobilizar. É preciso ir para a esquerda, é preciso ir para as ruas, né, é preciso não acreditar que essas coisas possam ser conquistadas simplesmente, né, através de conversa fiada com os deputados, porque isso aí não muda absolutamente nada. Eu vou em frente, então, nós vamos para a próxima. Vamos para a próxima, porque a nossa pauta está recheada e tem coisas importantes. Vou passar para o Dória. Desculpa, meu Deus, bate. Vou passar nada para o Dória. Vou passar para o companheiro Caio para ele comentar um dado que mostra muito claramente aí a profundidade, né, das consequências provocadas aí pela pandemia, né? Um aumento de 70% nas pensões por morte. Como é que é isso aí, Caio? Explica para a gente. Exatamente, Antônio Carlos. Um pesquisador, né, da Universidade de Brasília, Remígio Todeschini, ele mostrou um aumento de janeiro a setembro desse ano aqui, de 70% nos pedidos de pensão por morte em relação ao ano anterior, né, ao ano de 2020. Quer dizer, aumentou o número de pedidos de pensão por morte 70% nesse período, nesse ano aqui. Evidentemente que ele conclui, né, que se trata aí da questão da pandemia, quer dizer, são os mortos da pandemia, né, uma parcela grande dessa população. Ele mostrou também que cerca de metade da população tem, né, a previdência, o seguro na previdência. Então, ele chegou a essa conclusão de que o aumento está relacionado, evidentemente, com o aumento das mortes que foi resultado da pandemia, né, o aumento exponencial das mortes no país. O próprio governo Bolsonaro alega, cínicos que eles são, que eles ainda não enxergaram nenhuma relação entre uma coisa e outra, né, entre o aumento dos pedidos de pensão por morte e a pandemia de Covid-19. O pesquisador mostra também que esse número que saltou de 273 mil, que era o número do ano anterior, para esse ano aqui, para mais de 462 mil pensões pagas pela Previdência Social, né? Mostrando aí a questão da Covid-19. O pesquisador acredita que esse número ainda vai aumentar e até concluído, né, o balanço de pagamento desse ano aqui, chegue aí a 251 mil pensões a mais, né, em relação aos anos anteriores, ou pelo menos em relação a 2020, a mais do que o normal, quer dizer, 250 mil pessoas, que é cerca aí da metade da população que foi morta pela pandemia,
de Covid-19, cerca da metade, que corresponde mais ou menos ao número de pessoas, né, ao percentual de população que possui seguro na Previdência. Lembrando também que, além dessa questão gravíssima, né, e trágica, resultado trágico da pandemia, o Bolsonaro, no ano de 2019, ele fez uma dura, por meio da reforma da Previdência, né, que foi imposta em 2019, você teve um arroxo profundo nas pensões por morte, né, que caiu cerca de 40%, né, com essa reforma. Quer dizer, a população foi morta pela pandemia, né, foi deixada às traças aí pelo governo, né, e vai receber uma pensão ainda muito menor, né, quer dizer, é uma situação de tragédia total, né, que é resultado do governo Bolsonaro, não só as mortes que eles são responsáveis, inclusive as pensões para aquelas pessoas que necessitam, que serão ainda extremamente reduzidas. Então fica aí o quadro, né, da tragédia da pandemia, que é causada não só pela pandemia, mas principalmente pelo governo da extrema-direita bolsonarista e dos demais direitistas, né, da direita tradicional nos estados. Ok, Caio. Bom, vamos. É hora da gente apelar para a solidariedade dos nossos amigos internautas que participam conosco aqui. Né? Causa Operária TV é um órgão independente, não recebe patrocínio público, aqui não tem propaganda de banco, de fábrica de automóvel que mete o pé na bunda dos trabalhadores quando a produção diminui. Né? Aqui não tem propaganda, não tem verba de governo e não tem financiamento também de instituto, de ONG, essas aí que recebem verbas do Jorge Soros, né, que recebem verbas da Fundação Ford, de entidades ligadas aí à CIA e outros mais inimigos do povo, organizadores do golpe de Estado. Né? É um canal combativo, independente, revolucionário e que, para seguir funcionando, precisa da sua contribuição. Então, eu queria pedir aí a você que está nos assistindo, né, você tem 2 ou mais maneiras de você contribuir com a gente. Você pode tornar-se membro do nosso canal, como todo o pessoal que está de verde, nomezinho verde aqui no nosso chat, e sendo membro ou não, você pode também mandar a sua contribuição instantânea, né? Mandar aí o seu superchat, o seu sticker, para contribuir, para sustentar, né, essa empreitada fundamental, que é uma imprensa independente e combativa. Né? A nossa audiência está crescendo muito aí nas redes sociais, até mesmo em órgãos da imprensa capitalista, mas nós precisamos ter a nossa própria imprensa, ter autonomia. A gente vai falar em qualquer lugar que o partido for convidado, os nossos dirigentes, né? Mas é importante ter a nossa imprensa própria, sem que a gente não fique aí na mão, né, da boa vontade desse ou daquele setor, ou, né, das condições favoráveis nesse ou naquele momento, que nós temos que explorar, né, mas é fundamental essa imprensa independente. Então, contribua. Saque aí do seu cartão de crédito, faça o seu Pix, do jeito que você quiser, mande aí a sua contribuição, né? Mande o seu superchat, a gente lê aqui a sua mensagem, a sua figurinha, ajude a sustentar a Causa Operária TV. Bom, e vamos em frente na nossa pauta, agora destacando o seguinte, foi nomeado, né, está sendo nomeado para o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, o cargo técnico mais importante, porque você tem, né, o TSE, ele é dirigido por ministro de vários outros tribunais, do STF, do STJ, né, que formam aí os integrantes. Não é um tribunal que tem juízes fixos próprios. Né? Bom, mas quem está sendo nomeado para o cargo mais importante, depois da cúpula, né, é o general da reserva, Fernando Azevedo. E quem é o Fernando Azevedo? Simplesmente ele foi ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, né? E é ele justamente que até fevereiro do próximo ano ele vai assumir o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Está aí o recado para quem acredita na isenção das eleições, na santa urna eletrônica, né? Porque está aí no Brasil aqui os devotos da urna eletrônica, que acreditam, né, que a urna eletrônica ela é imaculada, ela é como se fosse, para aqueles que devotos, né,
de Nossa Senhora, a Virgem Maria, né? Então, a urna eletrônica tem gente que acredita que ela é indevassável, né? Então, quem vai dirigir, quem vai controlar essa máquina, né, é nada mais, nada menos do que o general que foi chefe do Estado-Maior do Exército, né, em julho de 2016, no golpe de Estado, ele estava no comando do Exército. Depois, Caio, sabe para onde ele foi? Ele foi ser assessor especial do presidente do STF. Sabe aquele cara que ficava na salinha do lado do presidente do STF, dizendo o seguinte, ó, o Heleno, né, o ministro do Exército, mandou avisar que se vocês soltarem o Lula, né, vai ter golpe. Ó, tô aqui do lado, ó, tá ouvindo, presidente? Tá certo? Só quer que eu vou até aí falar alguma coisa com o senhor? Não, não, pode deixar que nós não vamos soltar o Lula. Ele era esse elemento, né? Ele foi assessor especial da presidência do STF, né? Depois de ter sido chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? E depois foi ministro da Defesa. Agora ele vai ser diretor do Tribunal Superior Eleitoral. Isso para mostrar a lisura das eleições, né? Então, a gente pode ficar tranquilo. O pessoal que acredita, né, que como o Lula está nas pesquisas, vai ser tudo tranquilo, porque a eleição no Brasil é super democrática. As urnas eletrônicas, elas são uma coisa linda, são as coisas que funcionam muito bem, sem interferência. Por que será que estão colocando esse elemento para ser diretor-geral do TSE? Né? Bom, fica evidente, no mínimo, né, o partido militar, né, o partido do golpe, né, vai ter um elemento de confiança, se não para controlar sozinho, né, mas para garantir que outros setores que estão na disputa, né, com o partido militar, o partido que nesse momento apoia o Bolsonaro, não se aventure. Né? Dar golpe pode, mas não no Bolsonaro. Dar golpe no Lula, dar golpe na esquerda. Né? E é por isso que a eleição tem que ser feita com mobilização, com a esquerda nas ruas, ou então, né, nós vamos. O povo vai pastar mais uma vez, vai ser feito de trouxa, né, vai ser enganado. Bom, queria agradecer aqui a Jesus Era Humano. Né? Jesus está entre nós e mandou aí um super sticker, contribuindo aqui para sustentar o nosso canal, da mesma maneira que reflexão sempre, dando bom exemplo, contribuindo. Você pode contribuir aí com R$1 até 1 milhão. Se você tiver 1 milhão aí para contribuir, a gente aceita também, fique à vontade. Mas se você não tiver, pode dar R$1, R$5, R$10, R$100, o valor que você quiser, né? Você pode mandar de contribuição para sustentar a Causa Operária TV. Vamos em frente na nossa pauta, então, que agora a bola vai para o Caio. E o Caio vai destacar aí o pronunciamento, né? A carta publicada por Lula e Dilma, né, aos líderes da esquerda. O que diz a carta, Caio? Exatamente, os companheiros ex-presidentes, né, do Brasil, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, eles assinaram uma carta do Grupo Puebla, né, que e pelo Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia, um documento que foi divulgado no dia 12, que foi domingo, né, em solidariedade, né, que pede a liberdade do Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks, que vem sendo perseguido aí brutalmente pelo Estado norte-americano, né, por divulgar, né, por fazer seu trabalho, inclusive jornalístico, divulgar informações importantíssimas, né, e foi perseguido, uma das pessoas mais perseguidas que a gente pôde ver nesses últimos anos, né, um ataque total, né, um esmagamento completo, né, de um indivíduo pelo Estado mais poderoso do mundo. Então, Lula e Dilma assinaram, junto com esse grupo Puebla, essa carta que pede a libertação do Assange. O texto é assinado por 45 lideranças políticas, né, incluindo aí alguns ex-presidentes da América Latina e outros políticos e juristas, né, de toda a América Latina, inclusive outras figuras do Brasil também. A carta diz que, sobre a decisão, né, que o Julian Assange, em segunda instância,
foi permitida aí a extradição dele. Estava no Reino Unido para os Estados Unidos. Então, em determinado momento da carta, o grupo diz que a decisão, né, essa decisão de permitir que ele possa ser extraditado, não é apenas um grave erro judicial que põe em risco a sua vida, mas sim uma decisão que abre sérios precedentes na violação dos direitos humanos e a liberdade de expressão e informação, é o que diz o documento, defendendo aí o Julian Assange dessa perseguição política brutal que ele sofre, né? Mas está aí, é importantíssimo, né? O Lula e a ex-presidente Dilma se colocarem em defesa do Assange, em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de informação, né? Contra a perseguição política contra um indivíduo, né? Que revelou aí segredos do imperialismo. É uma posição democrática, né? Dos ex-presidentes, importantíssimas, defender o Assange dessa perseguição brutal que ele sofre. Então fica aí a carta do Lula e Dilma, de Lula e Dilma e outras lideranças latino-americanas, políticas e também juristas, em defesa do Assange. Ok, eu vou aqui, sou obrigado a ler o comentário da companheira Nilza Ramos, lá do Paraná, e ela explicou o seguinte: é por isso que o Bolsonaro agora está tranquilo, nem precisa mais da impressão do voto. O Bolsonaro já arregou, já tem tempo, né, que ele parou de defender o voto impresso. Chegou a um acordo, né, falando, tudo bem, né, a gente aceita que o voto que seja urna eletrônica. Só que o homem que vai controlar as urnas eletrônicas vai ser o general da minha confiança, né? É que nem o time que aceitou jogar fora, mas falou que ia escolher o juiz, né? Eu jogo no seu campo, mas o juiz é meu, a bola é minha, e aí a torcida do seu time não pode entrar, né? É o esquema mostrando aí o caráter totalmente avacalhado das eleições brasileiras, e tem gente que acredita nisso. Bom, por falar em eleição, vamos destacar agora as pesquisas divulgadas hoje pelo IPEC, uns institutos aí oriundos do antigo IBOP, que rachou, dividiu, rachou em pelo menos duas partes, né? E, bom, um dado importante da pesquisa, né? Sempre a gente destaca o que nós consideramos assim, nós temos que olhar as pesquisas de modo muito relativo, né? Porque a pesquisa não é, como sugere, né, simplesmente um estudo matemático da situação, uma fotografia da situação em um determinado momento. Mas é também uma peça de campanha, uma peça de publicidade, né? E é óbvio que quando a direita divulga uma pesquisa, ela está interessada em estimular, né, determinados aspectos da situação. Bom, um dado pelo menos importante é o seguinte: a pesquisa mostra que Bolsonaro tem 55%, gente. Veja só, 55%, mas 55% é a avaliação negativa do governo. São os que dizem que o governo é ruim ou péssimo, né? E é uma curva ascendente, né? Ela vem crescendo, na última pesquisa estava em 53% e agora em 55%. Para 25% o governo é regular e apenas 19%, bem próximo da intenção de voto do Bolsonaro, que nós vamos ver daqui a pouco, dizem que o governo é bom ou ótimo, né? 19%, que é a base de apoio aí do bolsonarismo, né? Bom, a pesquisa também perguntou, obviamente, né, quem seriam aí em que candidato, além de avaliar, né, a rejeição. A rejeição, por exemplo, do Lula ficou abaixo dos 30%, né? Muito inferior a outros momentos, mostrando aí. Obviamente também que esses outros momentos nós temos que acreditar aí o interesse que a burguesia tinha em dizer que todo mundo acreditava no Moro, né? Todo mundo acreditava que o Lula era o pior inimigo do povo. E agora, né, todo mundo, sabe-se lá por que cargas d'água, né, só porque o STF anulou as penas, todo mundo agora, supostamente, né, confia no Lula, o que mostra, obviamente, que tanto antes como depois nós temos aí muita manipulação. Mas sobre a intenção de votos, está aí na sua telinha, quando apresentado os candidatos, né, o Lula obteve aí 48% das intenções de votos da pesquisa
realizada pelo IPEC, né? Na realidade, chegou e o Bolsonaro ficou aí na faixa dos. Deixa eu voltar aqui a imagem, recuperar a imagem. O Bolsonaro se situou na faixa dos 21%, 21%, né? Sérgio Moro, 6%, Ciro Gomes, 5%, André Gianones. Quem é André Gianones? Que eu nunca ouvi falar. E João Dória, 2%. Né? Sei lá quem é o André Gianones. Né? Deve ser uma mistura dos outros candidatos, sabe-se lá. Bom, o João Dória cresceu 100%. Né? Ele passou de 1% para 2%. Eu vi uma piadinha eu acho que era do Jota, não sei, era uma meme que alguém colocou, dizendo que o Dória ele quer a distância do Lula. Né? E ele está conseguindo, ele está bem distante. Está 46% distante do Lula. Né? Nesse momento aí, é um candidato mala. Né? Hoje, o Rui, agora há pouco, no podcast da Jovem Pan, ele destacou um dado importante, que era o seguinte: não dá para saber ainda, é notório que nesse momento, né, a terceira via parece como um negócio fracassado. Mas acreditar que a situação vai ficar assim até outubro do ano que vem é só para quem não conhece a história. Né? Tá aí o André Gianones, é o candidato do Avante. Né? É desses candidatos aí, como o Cabo Daciolo, que se apresentam aí para procurar ganhar um lugar ao sol. Né? Pois bem, então, falando da terceira via, o Rui explicou o seguinte, que não quer dizer que esses aí sejam efetivamente aqueles que vão representar a terceira via nas eleições. A burguesia está fazendo testes aí. Né? Fez com o Ciro, até procurou apresentar que o Ciro estava subindo, e de repente ele despencou. Né? O Dória nem chegou a subir. Né? O Dória ele teve sempre nesse patamar aí de 2% a 5%, né? E agora ele está solidamente estabelecido nos 2%, 3%. Bom, e agora o teste da vez parece ser com o Moro, né? Que mas ele já chegou a aparecer em pesquisas aí com 10%, mas agora ele também está situado nesse patamar, mostrando aí que a dificuldade de fazer crescer um desses nomes manjados da direita, que querem se apresentar como uma terceira via, né? E por isso a gente tem que pensar que a burguesia pode estar pensando num outro nome, né? Que apresente no momento posterior, né? Que procure dar um golpe durante o processo eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer. Né? É preciso ter muita paciência e também analisar as coisas com calma e entender a importância de fazer aquilo que o Bloco Vermelho fez na Paulista no domingo com milhares de pessoas, que é colocar na rua, né, por meio da mobilização, a campanha pelo Fora Bolsonaro, Lula presidente. Sem mobilização, a esquerda não tem nenhuma possibilidade de vencer. Bom, por falar em esquerda, né, eu vou passar para o Caio, porque essa semana nós falamos aqui da federação. Né? O PT anunciou aí uma tentativa de articulação de uma federação com o PSB, que incluía o PCdoB também nessa discussão, inclusive a Rede, da Marina Silva. Bom, mas parece que o PCdoB e a Rede não são muito fiéis. E eles estão discutindo também com um outro interlocutor que não quer discutir com o PT e, aparentemente, também não quer discutir com o PSB, né, que só quer discutir com o PCdoB. Então, o PSOL publicou um documento sobre o tema. Né? E aí, vou passar para o Caio para contar para vocês a história aí. O que a direção do PSOL está alegando? Exatamente. O PSOL, né, na sua direção nacional, executiva nacional, deliberou na sexta-feira, dia 10, né, na última sexta-feira, a abertura de um diálogo formal com o PCdoB e com a Rede Sustentabilidade, partido golpista, né, de direita, a avaliar, né, a conveniência de uma federação partidária para as próximas eleições. A gente falou aqui de federação, né, federação partidária, que é essa modalidade que foi criada aí recentemente, e que a federação é uma espécie de que você agrupa os partidos, né,
quase que um partido só, que dura pelo menos 4 anos e que tem toda uma legislação própria, né? Esses partidos têm que cumprir sob penalidades, né? Então tá aí o PSOL, ele está aprovando, como o companheiro Antônio Carlos falou, né? Não com o PT, mas estão aprovando aí uma abertura de diálogo com a Rede Sustentabilidade e com o PCdoB para avaliar aí a formação de uma federação para as próximas eleições. O que coloca também um problema importante dos interesses, né, de cada partido, de quem os partidos vão apoiar. Também é importante salientar esse aspecto, né? Será que eles vão chegar a uma conclusão entre apoiar o PT, por exemplo, esses 3 partidos, a Rede, por exemplo? Então, fica aí essas colocações, né? Então, o PSOL está aí em diálogo para formar a federação, se eles acharem conveniente, com a Rede Sustentabilidade e com o PCdoB. Ok, eu dei um cavalo de pau na pauta aqui, inverti, mas a produção não briga comigo, não. E eu vou falar agora das enchentes, depois eu devolvo para o Caio para mais um comentário político sobre um projeto. Né? O Lula está na frente nas pesquisas e tem gente na direita já armando, tem até projeto de emenda constitucional. Mas fica aí que o Caio daqui a pouco conta para vocês. Porque antes eu queria destacar que subiu para 58 o número de cidades em estado de emergência pelas chuvas em Minas Gerais. Bom, com a situação da Bahia, já são mais de 110, 120 cidades, né, no estado da Bahia e de Minas Gerais, estado de emergência, dezenas de milhares de pessoas atingidas. Bom, e como a gente destacou aqui ontem, já no programa, né, obviamente isso não é obra do acaso, né, essa situação ela é perfeitamente previsível, são populações ribeirinhas, né, e o Brasil, é óbvio, né, essa época do ano chove muito, agora nós temos meses de dezembro, janeiro, é totalmente previsível. Né? Essa previsão só não acontece porque os governos capitalistas estão mais ocupados em distribuir dinheiro para as empreiteiras, para os bancos, para as máfias políticas, do que essa preocupação pequena, né? Tão sem importância para eles, que é se preocupar com a vida do povo. Né? E aí, quando acontecem as enchentes, vêm os políticos da direita e, infelizmente, alguns da esquerda fazer demagogia. Vamos agora, vamos resolver, vamos tomar medida. Aí depois, né, que a água baixa, né, a maioria da população tem que se virar por conta própria, né? Se explora a boa-fé do povo. É muito notório nesses momentos aí a solidariedade da população em colaborar, né? Quando o Estado tem recursos para fazer isso daí, tem condições, né? Era só tirar aí do orçamento que é desviado para os bancos, né? Para os parasitas que se dependuram aí no Estado. Né? Nós destacamos aqui no começo do programa a doação, né, que o governo está fazendo aí, o empréstimo. Né? E aí o sofrimento é esse que a gente vê. As fotos, inclusive, a maioria das vezes das cenas, as imagens que são mostradas, ela não tem a profundidade do sofrimento da população. Né? Porque quem é pobre tem a sua casinha, ou mesmo mora de aluguel, né? E tem os seus pertences, e se depara com uma situação como essa, que perde tudo, né? Às vezes perde a própria casa, né? O tamanho do sofrimento que é isso para toda essa população super pobre, num momento de enorme crise, né? Em que boa parte da população está desempregada, os salários nunca estiveram tão baixos, e aí vem essa desgraça total, esse sofrimento, né? Que, repito, não é provocado pela chuva. Né? Esse sofrimento é provocado pela falta de investimentos públicos. Né? Por exemplo, eu vi primeiro o Bolsonaro foi lá fazer motociata, em plena, né, se valendo aí da desgraça, no meio da situação de enchente na Bahia, foi fazer campanha eleitoral, né, sem nenhuma solidariedade com o sofrimento. E eu vi o governador da Bahia, né, falar que agora as cidades vão ser reconstruídas, acho que vão ter... Tem cidades inteiras que foram devastadas, que elas devem ser construídas em locais mais altos, né? Pequenas cidades que foram varridas do mapa, né? Totalmente alagadas. Bom, mas essa política, isso tudo podia ser pensado antes. Né? No Brasil tem engenharia, tem universidade de engenharia,
né, tem recursos, né, capazes de fazer isso daí sem ter que esperar pela desgraça, pelo sofrimento do povo, que pessoas morram, percam tudo, né, para que o pessoal aí vá, como tem campanha eleitoral no ano que vem, agora o pessoal quer pousar de bonzinho, de preocupado com a população. Bom, vou passar para a última nacional, para o companheiro Caio falar sobre a PEC que estão armando aí e que pode ter a ver com a reeleição do Lula, ou com, sei lá, o medo de que o Lula seja eleito e depois vai que o povo goste, né, e queira elegê-lo novamente. Então parece que o pessoal já está se precavendo, é isso, Caio? Exatamente, mais uma das manobras, né, que a burguesia tem para controlar o regime político. E então, um deputado chamado Júnior Pozella, que estaria aí ligado, inclusive, à candidatura Moro, ele está em articulação na Câmara dos Deputados para conseguir as assinaturas para colocar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né, para acabar com a reeleição, né? Essa é uma coisa que sempre volta, né? A questão de acabar com a reeleição e outros também, outros subterfúgios que a direita usa para controlar o regime político, para impor a sua política, né? Você vê que, por exemplo, se eles serve para o Lula, evidentemente, né? Para impedir o Lula, por exemplo, ou cercear, né? Colocar já um empecilho para, se caso o Lula ganhe, um futuro governo do PT, e serve também para outros direitistas que saem do quadro, né? Como, por exemplo, o próprio Bolsonaro, essa questão de acabar com a reeleição no país. É um subterfúgio que a burguesia tem, não que eles estejam aí preocupados com a democracia ou coisa que o valha, porque não tem nada a ver, né? A eleição, por exemplo, democrática é que a população vote e escolha o candidato que melhor lhe represente, né? Que ela acha que melhor lhe representa. Independentemente, você vai votar uma, duas ou três vezes, né? Se o voto é um voto da população efetivo, a população tem o direito de escolher quantas vezes quiser, pelo menos seria democrático que fosse assim, né? Impor que você não pode escolher a mesma pessoa que não é efetivamente democrático. Mas está aí a direita articulando já mais um subterfúgio, mais um meio, né, de controlar ainda mais o regime político, tentando acabar aí com a política de reeleição. Só um detalhe, quando a burguesia necessitou, né, da reeleição, que foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, eles aprovaram a reeleição, né? Agora, quando eles acham que é melhor não ter reeleição, eles vão lá e caçam aí o direito à reeleição. É isso. Bom, eu queria agradecer aqui, antes da gente seguir na nossa pauta e entrar na pauta internacional, agradecer ao Pão com Ovo, o amigo que tem como pseudônimo aí, Pão com Ovo, que mandou aí o seu super sticker, contribuindo aqui com a gente, da mesma maneira que Ao Vivo, e a Edilene Max Lula, que também contribuíram aqui para sustentar a Causa Operária TV. Sigam aí o bom exemplo, né, desses companheiros aí, da Edilene, do Ao Vivo, do Pão com Ovo, também da Reflexão Sempre, Jesus era um humano, e contribuam, né? Ajudem aí a sustentar a Causa Operária TV, e se você ainda não é membro do nosso canal, fique membro, saque agora, né? Faça a sua inscrição, é só clicar aqui embaixo no retângulozinho azul e escolher o seu plano de contribuição. E se você não é inscrito no canal, né? O nosso canal, depois de muita luta aí contra o controle, está crescendo mais devagarinho. A gente vê que tem muito controle, mas nós estamos a caminho dos 100 mil. Então, se inscreva, toque o sininho aí, faça a sua inscrição. Para fazer a inscrição, você não paga nada, né? Mas ajuda a gente aí a conseguir uma posição de maior destaque na divulgação da nossa programação. Bom, seguindo em frente, então, agora, o nosso primeiro destaque eu vou falar do tema central do nosso programa e depois eu passo para o Caio falar do Chile, né? Muito importante também, mas eu queria destacar aqui agora a pesquisa, né, que apontou que 10%, né, dos mais ricos do mundo, né, daquela parcela. E veja só, não são só dos super ricos, né, porque
aí se chegou até um percentual muito grande, nós já vamos falar disso. Desse 10% da população possui 75% da riqueza mundial. Né? Os dados constam do relatório sobre a desigualdade mundial, que foi publicado agora no início desse mês. Né? E o relatório mostrou o seguinte, que enquanto 10% detém 50%, 75% da riqueza mundial, o resto, 50% da população detém apenas 2%. Isso. Aí, tem um gráfico aí que a produção selecionou para a gente que ajuda a gente a ver a situação. Do ponto de vista de ingresso de recursos, né, da movimentação de recursos, a parcela, os 50%. Deixa no gráfico para a gente, produção, faz favor. A parcela mais rica, né, detém 52% dos ingressos. A parcela 40% do chamado setor intermediário detém aí cerca de 40% dos ingressos, enquanto 10%... Desculpe, eu inverti as coisas. O azulzinho são os mais ricos, tá certo? São os mais pobres. E essa parcela dos mais pobres tem só 8,5% dos ingressos, são 50% da população. Bom, em relação à riqueza acumulada, os 10% mais ricos têm 75% da riqueza, enquanto 50% da população não tem nada, tem 2%. Né? Não consegue acumular riqueza nenhuma. Né? E os setores médios, né? A chamada classe média, 40% da população, 22% apenas da riqueza. Você vê que a riqueza se concentra, né? E se a gente olhar entre os mais ricos, né, os bilionários, por exemplo, essa concentração é ainda maior. Né? É o quadro que se agrava com o aprofundamento da crise capitalista, nesse momento em que nós passamos aí por um período de aprofundamento dessa crise histórica, né, impulsionado pela pandemia. Não foi a pandemia que colocou o capitalismo em crise, a pandemia é um sintoma, né, da própria crise capitalista. E essa crise está se aprofundando, né, de maneira muito acentuada, né, o que mostra que o único caminho para a classe trabalhadora, pode mudar aí as imagens, é lutar para expropriar, né, sem tomar conta dessa riqueza aí dos vermelhinhos, né, que não são os vermelhos comunistas, são os vermelhos na barra, aí ficaram os ricos. Né? Tem que tomar conta dessa riqueza para evitar cenas como essa, né, em que crianças são obrigadas a dividir uma bacia de comida, né, comer com a mão, na miséria extrema, aí no chão. Né? Cenas como essa no Brasil, do pessoal disputar restos no caminhão de lixo, né? Como resultado, né, da situação de agravamento da crise, né, e a humanidade, a maior parcela da humanidade, caminhando para essa situação de não ter absolutamente nada. Bom, nosso último destaque internacional, vou passar para o Caio para ele falar da situação da eleição no Chile, né, porque o candidato da esquerda ganhou o apoio de um setor importante da burguesia chilena. Fala aí, Caio. Exatamente. O candidato da ala esquerda, né? Mas que não tão esquerda assim, o Gabriel Boric, que ele, na frente, né, que foi formada, ele venceu aí nas prévias o candidato do Partido Comunista, Daniel Jadue. O Boric, no entanto, ele é um candidato bastante, desse campo da esquerda, bastante direitista, né? Inclusive, ele foi um dos que, junto com o presidente, condenou as manifestações em determinado momento, né? Apelando à pacificação e à Constituição, né? Em 2019, pela realização da Constituição, ele fez um acordo, na verdade, com Piñera, né? Com o presidente ultradireitista, repressor, né? No Chile. Mas ele recebeu, essa semana, o apoio, né? A declaração de voto, inclusive, da alta comissária para os direitos humanos da ONU e ex-presidenta do Chile, a Michelle Bachelet, né, do Partido Socialista, um elemento da esquerda, vamos chamar assim, pró-imperialista, né,
e que está apoiando agora o candidato Boric. Ele já recebeu outros apoios, né, de elementos da direita e pró-imperialistas, né? E agora da Michelle Bachelet também. Ele, bom, a eleição está para acontecer em cerca de 6 dias, né? A eleição presidencial. O Boric ele está concorrendo com um candidato de extrema direita, podemos chamar assim, né? Ele desponta aí com um pouquinho mais a margem de intenção de voto, né? Está à frente do candidato que eles classificam como conservador, né? José Antônio Cast, do Partido Republicano. Mas está aí a situação do Chile, né? Extremamente polarizado, mas, no entanto, que você tem é uma esquerda bastante pró-imperialista, podemos chamar assim, que está concorrendo, né? Pela frente ampla. Ok. Bom, o pessoal já avisou no chat, mandou recado, mas teve gente comentando aqui no bate-papo aqui do nosso canal, aqui no resumo do dia. Hoje nós não tivemos aulas da Universidade Marxista, né, que prossegue aí na próxima quinta, porque o companheiro Rui participou de entrevista lá no podcast Mais Um, da Jovem Pan. Né? Se você não assistiu, pode assistir depois, com uma audiência muito elevada. Bom, e hoje também nós tivemos aí a participação da companheira Natália Pimenta, né, uma participação muito boa, muito interessante. A companheira Natália, que é dirigente do Partido da Causa Operária, e foi uma das organizadoras do trabalho da juventude, do trabalho de imprensa, né, que nós temos hoje do Diário Causa Operária, junto com a juventude do partido. Né, ela foi uma das organizadoras, ela participou. A Natália participou à tarde, foi entrevistada no programa do Pânico, e agora à noite, né, no começo da noite, o companheiro Rui deu entrevista ao podcast Mais Um, que tem uma audiência também muito elevada. Então, hoje nós tivemos aí uma audiência grande, novamente centenas de milhares de pessoas assistindo aí, né, aos companheiros do PCO, e o PCO vai aonde lhe abrem as portas para apresentar sua posição, né, sem fazer nenhuma concessão, esclarecendo. Tem muita gente interessada, muita gente, inclusive da direita, que quer conhecer, né, as posições de um partido que não é que tem princípios, né, que não age por oportunismo, que não muda de posições só por interesses eleitorais e porque está vinculado gente que se traveste de esquerda, né, mas que tem vínculos aí com o imperialismo, com setores golpistas, né, que não são uma verdadeira esquerda. Como disse o apresentador do Pânico, o Emílio, é a esquerda raiz, né, o PCO, aquela esquerda que não tem mimimi, que não tem tititi, né, mas que tem uma posição combativa, revolucionária, né, de impulsionar a mobilização dos trabalhadores. Bom, nós vamos terminar por aqui. Eu vou fazer meu comentário e o Caio, na sequência, também se despede de vocês, agradecendo a audiência, destacando você, convidando você a continuar na nossa programação, né? Agora, antes do programa mesmo, nós tivemos aí o programa de cultura, Usuela, né? Um programa com uma audiência um programa muito bom, tratando aí da linguagem neutra, né? Fazendo um debate sobre a questão da linguagem neutra, né? Um debate explicando aí as posições do coletivo de cultura e do Partido da Causa Operária. Então, a gente se despede, eu me despeço por aqui, né, agradecendo a presença de vocês. Amanhã a gente volta às 8h30, tá ok? Com mais um resumo do dia, com a nossa programação, e tem muito mais coisa rolando por aqui na Causa Operária TV. Procura aqui, assiste aí os cortes das apresentações, os trechos do programa que você perdeu, porque aqui é assim, né, você pode participar ativamente, bater papo interativamente da programação, e também pode assistir a hora que você quiser, está tudo à sua disposição aqui, né, nos milhares de arquivos aqui da Causa Operária TV. Caio, se despede e encerra o programa com você. Bom, me despeço dos companheiros que assistiram o programa, do companheiro Antônio Carlos e da produção, e até a próxima.